Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa série de aquecimento para a semana do Personal Senior, que é um evento 100% gratuito e online que vai acontecer entre os dias 21 e 25 de agosto. A Semana do Personal é o evento onde eu explico os primeiros passos para você chegar a um faturamento de 10 mil por mês sendo personal trainer de idosos. E você já pode fazer sua inscrição para esse evento. Basta ir no link que está lá na nossa bio. Nossa biografia, na parte de baixo, tem um link que você vai clicar e você vai ser direcionado a um site, para fazer o seu cadastro, a sua inscrição. Então você coloca o seu nome, seu e-mail e pronto. Fácil assim. Aí vocês vão estar já com a vaga garantida para participar da Semana do Personal Senior. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme e nessa live de hoje eu vou mostrar que é possível sim ganhar bem na educação física. Sabe aquele sentimento de desvalorização, de que o profissional de educação física é um profissional que ganha pouco? Será mesmo? Será que não tem como a gente ganhar bem na educação física? Tem sim. Vou mostrar para vocês hoje. E vamos lá, Mais uma live. Estamos aqui. Gente, nunca fiz tanta live na minha vida. Aliás, eu nunca achei que ia conseguir fazer uma live na minha vida. Isso é impressionante. Eu sempre fui um cara mais reservado, mais tímido e tal. E tinha muita dificuldade com isso. Aí eu lembro que quando a gente entrou para esse meio digital, eu e o Lucas, que é o meu colega, meu sócio, a gente meio que dividiu as funções. E aí a ideia era que um ficasse na parte administrativa, cuidasse das redes sociais, de tráfego, não sei o quê, e o outro ia para as câmeras. Aí quando a gente começou a conversar, eu, não, nem pensar, não vou. Vou ficar por trás das câmeras. Aliás, vou ficar ali na cozinha, que nem a gente chama, organizando essa parte digital e tal, não sei o quê. Mas não tem, gente? Não tem. Tem que meter a cara. Se quiser evoluir, e chegar no objetivo, tem que meter a cara. E eu tenho muitos objetivos na minha vida, objetivos profissionais. Então, para eu conseguir alcançar eles, eu tenho que fazer isso. E foi realmente, ainda um desafio enorme para mim. Não achem vocês que isso aí é fácil. Vocês podem falar, poxa, Guilherme, mas é que eu não gosto de aparecer em redes sociais, eu não gosto de falar para a câmera. Gente, eu nunca gostei também. Mas isso é prática. No dia a dia vocês vão pegando. Eu lembro também que primeiro semestre de faculdade, tinha uma cadeira que era cadeira de ritmos. Era tipo uma aula de dança lá. E a prova, a avaliação, eu tinha que fazer uma coreografia e apresentar para a turma. Só que, como era o primeiro semestre, não era só a minha turma que ia assistir essa apresentação. Toda a faculdade se reunia, que era o momento realmente para tirar sarro dos bichos, E eu, meu pai do céu, começo de faculdade, eu extremamente tímido. E assim, dança pra mim, eu era um Robocop. Então, como é que eu vou fazer isso? Mas, para passar na cadeira, eu tinha que encarar esse desafio. Não tinha outra. E fui com tudo. Errei lá, fiz umas bobagens, mas passei. E no outro semestre, quem tava lá tirando o sarro dos bichos era eu. Faz parte. Enfim, estou fugindo um pouco do assunto aqui, mas isso aqui é bem importante também, tá? Então, gente, não criem obstáculos. Se vocês têm um objetivo na vida de vocês querem crescer na profissão, vocês têm que encarar. Eu estou encarando aqui. E não é fácil para mim, não. Tá? Vamos lá. Sextou, Sextou. Vocês podem ver que hoje tem até a música no fundo aqui. A academia tá bombando, Mas vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esta questão de faturamento, na nossa área. Até porque um dos motivos talvez o maior motivo que gere desmotivação
por parte do profissional de educação física é justamente em função dessa questão financeira, né? E da desvalorização que o profissional sente em função disso. Mas será que tem jeito de ganhar bem? Pessoal, quando eu era professor de academia, instrutor, eu lembro que eu tinha que me esforçar muito. Para usar um termo bem... como é que eu posso dizer para vocês? Sei lá, bem comum assim. Eu tinha que literalmente parir uma bigorna aqui para tentar tirar um valor que fosse razoável para mim. Isso porque o valor de hora-aula do professor de academia era muito baixo. Assim foi, né? E então, para que eu conseguisse tirar um pouco mais para mim no final do mês, eu tinha que trabalhar mais horas. Então, teve um momento da minha vida que eu trabalhei 3 turnos na academia, né? Depois, em outros momentos, a coisa foi mudando um pouco. Aí eu passei a trabalhar 2 turnos por dia, né? E eu prestava serviço de avaliação física, né? Prestava esse serviço para academias que não ofereciam avaliação física, né? Então, desde muito cedo, eu passei por cursos de avaliação, eu sempre gostei muito de fazer avaliação física, né? E como a grande maioria das academias não oferece serviço, eu comecei a terceirizar. Então eu tirava um a mais em função disso. Até o momento que eu passei a trabalhar na academia e atender como personal também. Então no começo eu atendia em 2 turnos na academia e depois fui pegando alguns alunos, tá? Até chegar um momento que eu comecei a ter mais alunos. E é claro, as coisas vão mudando, né? E aí eu passei a trabalhar um turno só para academia, como professor. E aí, claro, tendo mais alunos, eu comecei a dar mais atenção para os alunos de personal, porque realmente o valor de hora-aula que eu ganhava como personal era, né, compensava muito mais todas aquelas horas que eu ficava dentro da academia. Só que na minha cabeça, eu tinha que ter um salário fixo. Eu tinha que ter carteira assinada. Na minha cabeça sempre foi assim, né? Porque naquela época eu pensava que o trabalho de personal era muito incerto, sabe? Eu não teria estabilidade. Esse era o meu medo. E outra, né? Sendo empregado, eu tinha direito a 13º, eu tinha direito a férias. Então, para mim, isso era importante. E eu vejo que atualmente o pessoal leva muito em conta isso ainda, né? Os professores que aqui trabalham comigo, né? As pessoas que eu conheço, colegas ao meu redor, eu vejo que eles levam muito em conta isso ainda, né? Eu vou trazer para vocês aqui de novo, né, uma questão referente ao piso salarial da nossa categoria, professora de academia, tá? De uma forma um pouquinho mais detalhada. E claro, estou levando em conta aqui a região sul, tá? Então eu peguei do Sindicato de Profissionais de Educação Física do Rio Grande do Sul. Só para trazer essa informação aqui para vocês terem uma ideia, tá? Quanto que ganha mais ou menos um professor de academia atualmente? Tá? Gente, professor que é formado, tá? O valor de hora-aula dele está em R$ 12,33. Essa informação é bem recente, tá? É do final do ano passado e está valendo ainda hoje. Agora, se esse professor de academia, além de ser formado, ele tem alguma especialização, uma pós-graduação, né? O valor dele sobe para R$ 12,93. Tá? Então, de R$ 12,33, ele já tem um aumento de 60 centavos, se ele tiver uma especialização. Agora, se esse professor ele tem, por exemplo, mestrado, o valor já sobe um pouquinho mais, tá? Aí já muda para R$ 18,34, o valor de hora-aula. Então, se eu tivesse mestrado e trabalhasse dentro de uma academia, eu ia ganhar R$ 18,00 a hora. Se eu tivesse doutorado, o meu valor seria de R$ 22,00 hora-aula, tá?
Queria que vocês refletissem um pouco comigo essa questão, né? E pensassem quanto que ganha um personal trainer, o valor de hora aula. Vocês acham, não vou entrar muito nessa questão de mérito, tá? Mas quanto é que ganha aí no local onde vocês atuam, na cidade onde vocês moram? Mais ou menos. Olha só a diferença, né, gente? O valor que ganha um personal trainer e imagina, e um professor de academia que tem doutorado. Pô, ele tem doutorado, cara. Olha quantos anos ele se dedicou. E ele ganha R$ 22,88 a hora. Agora, eu vou dizer para vocês que eu vejo aqui, já vi várias vezes, estagiário cobrando o valor de hora-aula, né, de personal, de R$ 70, de 80. Ah, tem de 50 também, tem de 40. Mas tem de 70, tem de 80. Estagiário. Mas eu tenho que fazer aqui uma reflexão, porque tem muita gente que quando vai procurar um personal, nem pergunta sobre as qualificações dele, né? Nem sabe se o professor é formado. Mas e o estagiário tem culpa disso? Claro que não. Ele quer trabalhar, ele quer dar aula, né? Ele quer receber. Agora, você que é personal e é formado, você sim é que precisa, né, divulgar as suas qualificações. Colocar que você é formado, né, que você é especializado em, sei lá, em tal público, né, que tem determinados cursos. Aí sim, você que é profissional formado, você tem que externar isso para que as pessoas saibam diferenciar. Porque daqui a pouco você cobra um valor de hora-aula, que é um pouco mais alto em relação ao estagiário, só que o que você entrega é diferente. Se você é um personal trainer especializado, eu sou especializado em idoso. O meu valor de hora-aula, comparado com muitos outros colegas, é um valor superior da média que normalmente é cobrada. Tá? Mas é porque eu entrego também um valor diferente para as pessoas. Tá? Eu tenho essa consciência, não estou dizendo que meu trabalho é melhor que os outros, não é isso. Mas eu sei o que eu entrego. Eu entrego uma metodologia própria. Eu entrego o resultado em mãos para o meu aluno. Eu entrego uma estrutura de aula para ele, eu entrego para ele um planejamento de treino a longo prazo e explico isso para ele. Não é simplesmente eu chegar para atender o aluno na academia, escolher uns exercícios e passar de forma aleatória, não é isso. Meu trabalho não é esse, meu trabalho tem um objetivo. E eu cumpro com as minhas promessas. Eu entrego o resultado, pelo menos é isso que eu me proponho a fazer. Então, assim, não adianta, né, a gente daqui a pouco começar a reclamar que ninguém enxerga a gente, né? Que os estagiários daqui a pouco estão roubando o aluno porque eles cobram menos. Não, é o profissional formado que tem que se valorizar, né? E ele tem que expor isso. Eu sempre cito o exemplo aqui da minha academia, porque, gente, eu estou com quase 10 anos de academia. Eu posso contar nos dedos, né, o número de vezes que as pessoas perguntaram sobre a formação dos meus professores. É impressionante, eu fico impressionado com isso. Né? As pessoas estão pagando um valor na minha academia, que é um valor um pouquinho mais alto, né, porque é um atendimento mais personalizado, mas elas nem questionam em relação à formação dos professores. Né? Por que estão pagando mais, então? Né? E, gente, aqui, mesmo assim, eu sempre tenho professor formado, por exemplo. Tenho estagiário também, mas em todos os horários tenho professor formado. Tá? Só que as pessoas muitas vezes não sabem disso. E eu procuro sempre falar. Eu procuro expor quais são as qualidades que a minha academia tem. E é isso que um personal deve fazer também, para valorizar o seu trabalho. Se valoriza. Por que você é importante? Por que o seu valor de hora-aula é tanto?
Você tem que externar isso, para as pessoas enxergarem. Agora, vamos voltar um pouquinho na questão ali do salário base, né, do piso salarial do professor de academia. Tá? Então, gente, uma base. Se o professor de academia ele é formado, simplesmente formado, o piso salarial dele mensal, atualmente aqui no Rio Grande do Sul, está em R$ 1.967,80. 8 horas por dia. Ah, não tira 2.000 por mês. Vocês já imaginaram, gente? No começo, até vai, sabe? Mas daqui uns anos, vocês ganhando R$ 1.900, será que vocês conseguem viver bem com isso? Complicado, né? Agora vamos imaginar, pegar o exemplo ali do profissional, do professor de academia que tem especialização. O valor dele aumenta para R$ 2.700, R$ 2.705. Tá? Se tiver, especialização. Estudou lá 1 ano e meio a mais, né? Pagou e ganha R$ 700 a mais por mês. Agora, se esse professor ele tem mestrado, estudou mais 2 anos, sobe o valor dele, vai para R$ 3.938. Tá? Salário melhor, né? R$ 4.000. Mas pensem bem, uma pessoa que fez graduação, 4, 5 anos, mestrado, né? Mais uma dedicação aí de anos também, ganha 4.000 por mês. Quanto que ganha um personal? Eu sempre faço essa comparação. Quanto que ganha um personal? O cara que tem doutorado, o salário dele aumenta mais R$ 1.000, vai para 4.900. Doutorado, tá? Olha quantos anos passaram aí, gente, para ganhar 4.900. Gente, se vocês forem personal de idosos, tá? Vocês vão ter a fidelidade do aluno de vocês, pode ter certeza. Vocês têm 6 alunos daqui a pouco, vocês podem estar batendo já isso aqui. 6 alunos, gente. Tá? Eu não vou entrar no mérito se é justo ou não um profissional de educação física receber esse salário, tá? Eu só queria mostrar esse lado para vocês. Agora, vou reafirmar aqui, se vocês forem se tornarem personagens, virarem um profissional autônomo, né? Vocês têm possibilidade de ganhar muito mais. Fiz um cálculo aqui, tá? Vamos supor que a hora-aula de vocês como personal seja R$ 80. Tá? Não sei como é que é a realidade na cidade de vocês, tá? Eu tô pegando esses dados porque eu vejo que é a média aqui de Porto Alegre. No momento que você é um personal especializado, você pode cobrar mais, tá? Então, gente, será que o valor de hora-aula é alto para uma pessoa que é especializada? Tem público para tudo, tá? Então não se preocupem com isso. Vamos supor então que seja R$ 80 e o aluno de vocês faça 3 vezes na semana, tá? A mensalidade que vocês vão cobrar desse aluno é de R$ 1.040, de um aluno. Então, se vocês tiverem 5 alunos, vocês já vão ganhar a mesma coisa que o profissional que tem doutorado e trabalha na academia recebe. 5 alunos. Segundo, claro, o piso salarial que foi estabelecido pelo sindicato, tá? Se você tiver 10 alunos, tá, que façam 3 vezes por semana, o salário de vocês já passa dos 10.000. Vai para 10.400. 10 alunos. Será que é tão difícil assim ter 10 alunos? Sendo que você vai direcionar o trabalho, né, para um grupo específico. E vai também usar diversas estratégias de captação de vendas. Será que é tão difícil assim? Vamos pensar aqui, né? Se a gente atender 10 alunos, a gente está longe ainda de preencher a nossa carga horária. Tá? Carga horária é de 44 horas semanais, tá? Se vocês trabalhassem 44 horas semanais, vocês receberiam R$ 13.886. Fora isso, vocês podem trabalhar mais ainda no dia de vocês, se vocês quiserem, tá? Tem um valor maior de hora-aula e
daqui a pouco podem fazer coisas a mais também. Por exemplo, que nem prestava o serviço de avaliação física. Vocês podem fazer. As academias não têm avaliação. Quem sabe criar um sistema de avaliar pessoas idosas? Baita oportunidade. Consultoria, enfim, vai longe. Então, aquela crença que eu tinha lá no início da minha carreira, de que eu deveria ter carteira assinada, né, e trabalhar pelo menos um turno na academia, não fazia, né, tanto sentido. Começou a mudar isso. Porque o valor que eu recebia como personal, né, eu conseguia ganhar muito mais e eu conseguia ainda bancar todos os benefícios que eu tinha tendo carteira assinada. 13º, as férias. Então, com o que eu tirava de personal, comecei a tirar como personal, eu ganhava muito mais, somando tudo que eu ganharia, né, de vantagem tendo carteira assinada. A questão, gente, é a seguinte, é possível sim ganhar bem na educação física. Só que para isso, claro, vocês precisam entregar um serviço que seja qualificado. E vocês fazendo isso, vocês vão começar a chamar atenção. Vocês vão começar a captar mais alunos. Vão começar a ter mais audiência, né? E aí vai aumentando a bola de neve. Se você ficar numa zona de conforto, sendo um personal trainer comum, né? Convencional, que nem a gente fala, primeiro que você vai ter que trabalhar o dia todo. Vai das 6 da manhã até as 10 da noite. Porque você vai atender idoso, vai atender criança, vai atender adulto. Então, não tem erro. Você vai trabalhar o dia todo, tá? Segundo lugar, é que você vai ter... Você vai ser igual a milhares de outros personagens que já tem no mercado. Tá? Porque o que mais tem são personagens que atendem qualquer tipo de pessoa e trabalham com qualquer tipo de objetivo. Então eles não são nada específicos. Então, e gente, como é que vocês vão fazer, nesse caso, para ganhar concorrência desses outros personagens? Como é que acontece isso? Você sabe me dizer? Eu vou dizer para vocês. Baixando o preço. Para ganhar disputa com outro personal, vocês vão ter que baixar o preço. Sabe como é que eu faço hoje em dia? Para ser um diferencial, eu trabalho com idosos. E aí, ao invés de baixar o preço, eu aumento o meu preço. Então, por isso que é importante nichar os atendimentos. Baixar o preço, né, entrar em disputa e baixar o preço, é o maior tiro no pé que você pode dar. Aí você vai culpar o CREF. O CREF não me ajuda. Ele só me desvaloriza. Os meus alunos também, né? Eles não me valorizam, porque eles tiram férias e não me pagam, porque eles faltam aula e não me pagam. Mas na verdade, é você mesmo quem desvaloriza o seu trabalho. Mas beleza, como é que eu faço então para aumentar o valor da minha hora-aula sendo um personal? Primeiro ponto, se diferenciando da concorrência. Só assim vocês vão conseguir. O que eu falei para vocês, se vocês caírem numa vala comum, vocês vão ter que disputar preço. E não é isso que vocês devem fazer. Pelo contrário, vocês têm que se diferenciar, se qualificar, para poder sim ter chances de cobrar mais. Gente, segundo, né? Mas como é que eu faço para me diferenciar? Vocês vão destinar os atendimentos a um público específico, né? Como eu falei. Por quê? Porque assim vocês vão ter mais conhecimento sobre esse público. E assim vocês vão se tornar referência. Hoje em dia eu sou referência. Para muitas pessoas que estão ao meu redor, eu sou a referência de um profissional que trabalha com pessoas com mais de 60 anos. E por isso que muitos me procuram. Tá bom, direcionei meus atendimentos. E agora? Qual é o próximo passo? Ter um método de trabalho. Isso é fundamental. Tá? Um modelo de gestão, de organização. Por que eu devo ter um método? Porque assim vocês vão ter um modelo de trabalho, né?
que entrega resultado para o aluno e divulga assim o nome de vocês. As pessoas vão saber como é o seu trabalho e como você trabalha. E elas vão te reconhecer por isso, vão te valorizar por isso. Gente, eu escolhi o nicho de idosos para trabalhar, porque na época que eu comecei, eu enxerguei que isso era uma oportunidade que eu tinha. Porque esse público é o público que mais cresce no Brasil, atualmente. E vocês podem perceber isso dentro das academias também. Tá? E à medida que o tempo vai passando, chegam mais estudos comprovando isso. Tanto que tem muitos que mostram que agora, em 2030, no Brasil, vai ter mais idosos do que crianças e adolescentes no país. Já pararam para pensar nisso? 2030. Gente, a gente está aqui em agosto de 2023, faltam 6 anos e meio para ter mais idosos do que crianças e adolescentes no país. Também, gente, porque naquela época eu não queria mais trabalhar de noite. Para mim não estava legal. Eu queria ter tempo para mim, né, para o meu lazer, para minha família. Então eu percebi que se eu fosse trabalhar com a população idosa, eu ia trabalhar só manhã e tarde, que são os turnos que normalmente tem mais demanda com eles. Mas tem outros fatores também. Os idosos são aqueles que mais precisam de atenção nas academias. E muitas vezes eles não recebem, né, de forma que deveriam. E por que eu falo isso? Porque normalmente os idosos já vêm para a academia com muitas restrições. E em grande parte das situações, os profissionais, os professores de academia não conseguem dar atenção para o idoso. Imagina numa rede de academias grande, onde ele tem que atender 50 pessoas ao mesmo tempo. Difícil, né? Outro ponto importante aqui, e que me levou a trabalhar com idosos, é que é um público muito fiel. Se ele gosta do seu trabalho, se você entrega resultado para ele, né, ele passa a valorizar você. E assim, depois disso, ele nunca mais vai te abandonar. Pode ter certeza disso. Gente, eu comecei a minha carreira como personal há 17 anos. Eu tenho alunos que estão comigo há 17 anos, há 15, há 13. Eu praticamente não tenho rotatividade. Outro ponto importante, a expectativa de vida só aumenta no Brasil, né? Então o que acontece? O país ele vai estar envelhecendo. E aí, consequentemente, a gente vai ter mais pessoas idosas, pessoas mais velhas, né? E vai ter mais doenças crônicas também. E essas pessoas, elas vão precisar de um atendimento mais especializado. E vão precisar de profissionais, né, que saibam lidar com isso. Profissionais como o personal trainer. Outro ponto positivo dos idosos é que eles investem em saúde, né? Então, na hora de investir no atendimento personalizado, não é por estética. Não é como é que eu vou dizer, um supérfluo para essa pessoa trabalhar com personal. É por necessidade. Então, se ela tiver uma crise, alguma coisa assim, ela não vai abandonar o personal, como o adulto abandona. Tá? Aumenta aí as chances de não ter rotatividade. Outro ponto importante, tem pouca concorrência na área. São poucos os personagens que são especializados em pessoas idosas. Outra, gente, vocês se qualificando, vocês vão se tornar referência. Tá? Mais um ponto positivo para trabalhar com pessoas idosas. E são pessoas também que têm o perfil de valorizar muito o profissional. Tá? Então, colegas de profissão, né, que eu costumo conversar normalmente, eles falam muito dessa questão, né, de desvalorização. Mas no momento que eu passo confiança para o meu aluno e ele gosta de mim,
gente, ele me valoriza ao máximo. E isso é uma motivação para mim. E eu me dedico ainda mais, porque eu tenho muita vontade de ajudar essa pessoa. Ela me valoriza e eu valorizo ela. E olha só, mais um ponto importante que eu quero trazer aqui para vocês é que todo ano tem uma pesquisa, um estudo, que é feito pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte. E eles falam sobre as tendências fitness, né, do ano seguinte. E aí, no final de 2022, fizeram, né, sobre o ano de 2023, agora. Então, fizeram uma pesquisa mundial de quais seriam as tendências fitness para esse ano. E olha que legal, em quarto lugar aparece programa de fitness para idosos. Quarto lugar, gente. Poxa, tá quase no top 3 ali. Aí eles fizeram também uma outra pesquisa voltada só para o Brasil, só para o nosso mercado aqui nacional. Sabe qual foi o resultado? Aonde que aparece programa para idosos? Terceiro lugar. Terceiro lugar. De novo, né, pessoal? Vocês conseguem perceber a importância e a oportunidade que a gente tem nesse momento para trabalhar com atendimento personalizado e pessoas idosas? Está caindo de maduro. Quem quiser aproveitar essa onda é agora. Se qualifica e sai na frente dos outros. Então, eu vejo sim o profissional de educação física com bastante possibilidades de ganhar bem, tá? E de se tornar também um personal diferenciado no mercado. Sendo empresário, mas claro, aí se for empresário tem investimento, tem que ter dinheiro para investir. Sendo um professor de faculdade, mas aí necessário anos de estudo, tem que ter doutorado. Ou se for contratado por algum clube, né? Algum clube de alto rendimento, clube esportivo. Mas nesse caso são poucas oportunidades, né? São poucos profissionais que chegam lá. Então, tem sim como ganhar bem. E trabalhar como personal sênior é uma dessas possibilidades. E talvez seja a mais fácil de conseguir. Por todos esses motivos que eu falei para vocês agora. É uma grande oportunidade que está aqui, ó, batendo na nossa porta. Pensa nisso. Pensa com carinho nisso. Olhem de novo, pesquisem, vão no Google lá e procurem, pesquisem sobre envelhecimento da população, número de idosos no Brasil. Gente, é uma baita oportunidade. Então, tem como ganhar bem? Tem, né? Mas se você ficar parado e sem tomar uma atitude, sem agir, isso nunca vai acontecer. Então depende de você. Eu quero te mostrar esse caminho curto para você chegar nos 10 mil reais por mês de forma mais aprofundada ainda lá na semana do Personal Sênior. Então eu vou relembrar aqui. Semana do Personal Sênior, entre os dias 21 e 25 de agosto. Totalmente gratuito. Eu vou te dar várias estratégias de venda, como prescrever um treino, falar sobre doenças, avaliação física para idosos, né? Marketing, estratégias de captação e retenção de aluno. Gente, vai ser tudo lá na semana do Personal Sênior. Então, vai lá no link que está na nossa bio agora. Estou acabando a live. Acabou a live, vai lá no link, né? Clica e se inscreve. Totalmente gratuito. Não perde essa oportunidade. Essa live de hoje aqui foi a última live de aquecimento para a semana do Personal Sênior. Tá? Então, agora, a partir de agora, eu só quero uma coisa de você. Que você vai lá e faça a sua inscrição. Vai lá e faz a inscrição. É a única coisa que você deve fazer. E claro, depois acompanhe essa semana do Personal Sênior. Você vai mudar totalmente a sua cabeça em relação à sua profissão. Escuta o que eu estou falando, eu passei por isso.
Eu já tive várias dificuldades também, como você pode estar tendo. Mas eu passei por cima de tudo isso. E é isso que eu vou contar para vocês e é isso que eu vou mostrar como que eu fiz para superar essas dificuldades que eu tive. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer hoje. Espero vocês na semana do Personal Trainer. Muito obrigado por vocês que estiveram aqui comigo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer comentário, é só escrever aí embaixo. Eu aguardo vocês lá no dia 21 de agosto. Até lá então, bom final de semana para todo mundo. Grande abraço.